Ei, eu tava pensando numa coisa hoje. Não é porque a gente tem promessa de Deus, chamado de Deus, não é porque a gente foi consagrado desde o ventre, talvez, que a gente não tenha que viver uma vida de temor, ouvindo a voz de Deus em cada passo, em cada momento da nossa vida. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente acha que pode tudo, mas a gente precisa entender que cada vez mais a gente precisa ser dependente do Espírito Santo. Sabe quando a gente tem uma dorzinha de dente e aí a gente ignora essa dor? Aí toma um remedinho, toma uma nimesulida e vai ignorando aquela dor, vai ignorando aquela dor. E chega uma hora que a gente ignorou tanto aquela dor que quando a gente vai olhar para o dente, ele já tem um buraco enorme, já tá estragado. Pois é, eu tô falando isso porque eu já fiz isso, já aconteceu comigo, eu já perdi dente por causa disso. E às vezes a gente, como cristão, a gente age dessa forma na nossa vida espiritual. A gente tem o chamado de Deus, a gente tem um ministério, faz muita coisa legal até, mas no nosso dia a dia, às vezes a gente ignora a voz do Espírito Santo. E começa com coisas pequenas. Primeiro, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí a gente vai andando, vai caminhando e daqui a pouco a gente caiu num buraco que é só Deus para tirar a gente de lá. Eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. A gente vai perdendo a sensibilidade à voz do Espírito Santo. A gente abafa tanto a voz do Espírito Santo dentro de nós que a gente acaba perdendo a sensibilidade e a gente acaba saindo do caminho que Deus já havia planejado para nós. Isso é muito sério, isso acontece tão facilmente, sabe? E isso me faz lembrar de uma história na Bíblia, que é a história de Sansão. Sansão foi esse cara que, desde o ventre da mãe dele, ele foi separado por Deus para um propósito específico. Opa, acabou de passar um avião aqui fazendo barulho, mas enfim. Ele foi separado desde um ventre da mãe dele, ele foi consagrado para ser o libertador de Israel. Mas esse cara foi crescendo e foi vivendo a vida do jeito que ele queria, foi se aventurando com coisas que ele não deveria, porque ele era um nazireu, né? Para quem não sabe, um nazireu, ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em mortos, não podia beber vinho, também não podia se casar com mulheres que não fossem do seu próprio povo. E tudo que era contrário ao propósito de Deus na vida de Sansão parece que era o que atraía os olhos dele. Era o que ele procurava, era o que ele desejava. E ele tinha uma força sobrenatural que era dada por meio do Espírito Santo. Como todo mundo sabe, ele foi parar nos braços de Dalila, uma mulher que ele se apaixonou que não era do seu povo. E aconteceu o episódio dele ser enganado e cortaram o cabelo dele e ele perdeu a força. Sabe, isso mexe muito comigo porque às vezes a gente tá caminhando com Deus e a gente começa a se encantar e se interessar por coisas que vão nos tirar do caminho do Senhor, que coisas até que parecem ser inofensivas. E a gente vai se afastando, a gente vai ficando insensível espiritualmente. E quando a gente vê, a gente já está completamente distante daquilo que o Senhor tem para nós. Eu confesso que esse é o meu maior medo. Meu maior medo é de, mesmo sendo alguém que foi consagrado ao Senhor, mesmo sendo alguém que tem tantas e tantas promessas de Deus, no meio do caminho eu comece a me encantar com coisas que não são da vontade do Senhor para mim. E às vezes essas coisas, elas não vêm já com a cara de algo que vai ser ruim para você. Geralmente são coisas que atraem os nossos olhos, como aconteceu com Sansão. São coisas que geram prazer, coisas que a nossa carne, né, a nossa humanidade, ela nos leva para isso. Eu não sei o que é para você. Cada um é tentado em uma coisa específica, mas talvez tenham áreas da tua vida que você tem sido tentado e às vezes você negocia isso. Você fala assim, é só uma vezinha, não vai dar nada, depois eu resolvo.
E nessa vezinha você vai repetindo e repetindo e repetindo até que você nem saiba onde você está mais, sabe? Mas o que eu acho muito forte no final da história de Sansão é que ele acabou ficando cego, ele foi escravizado. O cara que era para ser o libertador, ele se tornou escravo. O cara que tinha força, ele perdeu a força e perdeu a visão. E é isso que acontece quando a gente começa a negociar, começa a brincar com aquilo que a gente sabe que nos afasta da presença de Deus. A gente começa a ficar cego espiritualmente. A gente começa a perder a força, nos tornamos escravos daquilo que nos tentava, daquilo que nos perseguia. Eu acho muito forte porque mesmo naquela condição que Sansão estava, ele orou a Deus, se arrependendo da vida que ele levou, e ele pediu mais uma chance para o Senhor. E o Senhor restaurou a força de Sansão e ele cumpriu, mesmo que talvez não tenha sido da forma que Deus havia planejado para ele. Ele cumpriu, ele terminou a vida dele cumprindo o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Mas, cara, eu fico pensando, a gente não precisa chegar a esse estado, chegar nesse momento. Mas se por acaso a gente chegou, se você já chegou nesse estado de escravidão e de cegueira, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de tocar o nosso coração e trazer um verdadeiro arrependimento e fazer com que a nossa ficha caia e a gente veja a nossa própria condição e não se conforme com isso, e não se conforme com esse estado de escravidão e de cegueira espiritual. E é isso, sabe? Eu oro para que o Espírito Santo ele me dê um coração que permaneça sensível à voz dele. Que nas pequenas coisas nós possamos perceber, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, sabe? Não são grandes coisas, não são em coisas grandiosas, mas nas coisas pequenas, sabe? Às vezes você tá conversando com alguém e aí você começa a se alterar na conversa e às vezes o Espírito Santo tá falando lá no seu coração, lá no fundinho, calma, não precisa ser assim, sabe? E às vezes a gente deixa a ira tomar conta do nosso coração. São em coisas do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, na forma com que a gente trata as pessoas, na forma com que a gente caminha diante de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos dar um coração sensível, obediente, inclinado a fazer a vontade dele, para que no final de tudo a nossa vida glorifique o nome do Senhor.